Então, aqui a gente tem um quadro síntese que traz assim, as principais diferenças. O que difere uma aula remota de uma aula no ensino à distância, né? No remoto, a gente tem aulas ao vivo, de maneira geral, né, simulando, em alguma medida, um encontro presencial, né? No ensino à distância, a gente tem uma valorização das aulas gravadas, ainda que também podemos marcar momentos ao vivo. Isso não, percebam que não existe um impedimento entre uma coisa e outra, e em até alguma perspectiva elas ficam semelhantes. Na aula remota, o professor da disciplina ele está ali disponível diariamente ou disponível nos horários que ele deveria estar no seu cronograma presencial. No ensino à distância, a gente já tem uma característica que é um pouco mais atemporal. Então, tem ali um tutor, um monitor que faz um suporte que não necessariamente é naquela agenda do cronograma da disciplina, tá? Os materiais didáticos na aula remota, eles são mais personalizados e devem ser ajustados de acordo com a necessidade da turma. Na EAD, às vezes, isso não é possível de ser construído e, normalmente, eles são disponibilizados com muita antecedência, né, para garantir essa padronização. Na aula remota, eu tenho um cronograma mais flexível que eu vou ajustando com o meu contexto atual. Exatamente como acontece no presencial. Às vezes acontece alguma coisa e a gente precisa reagendar uma aula com o aluno, ou você percebe que uma estratégia educacional que você fomentou para discutir com a turma ainda está alguns passos atrás, você precisa fazer algum ajuste. No ensino à distância, esse cronograma é um pouco mais rígido, mais padronizado, porque você não está ali tão próximo das pessoas com contato físico para garantir esse ajuste flexível, né? As avaliações na aula remota, elas são avaliações que devem ser centradas no que você está trabalhando no seu cronograma de aula. Na EAD, elas podem ser mais padronizadas e atender aí outras especificidades que não só o discutido na aula. Na remota, a gente tem, assim, majoritariamente, utilização de atividades síncronas, porque existe uma prerrogativa de que o professor esteja ali junto, naquele horário que seria o horário da sua disciplina, da sua aula. Ainda que a gente possa utilizar atividades assíncronas, só que elas devem ser uma minoria, tá? Além disso, a aula remota, a gente tem uma centralização na carga horária das aulas, e aqui é um ponto de atenção, porque a gente não pode simplesmente só substituir a carga horária. Aí eu passo 6 horários com a turma, eu tenho que lembrar que eu estou, né, trabalhando numa perspectiva remota. Então, estratégias devem ser pensadas, soluções devem ser pensadas para que esta carga horária não seja tão fadigante, tão estressante, né, para o aluno, assim como para o professor. Na EAD, a gente tem essa carga horária distribuída nos recursos. Então, você tem as soluções educacionais e os recursos midiáticos, eles vão favorecer esse processo formativo. Sem dúvidas, na aula remota, é muito mais centralizado na figura do professor, porque ele está ali fazendo um acompanhamento muito próximo com o aluno, né, nesse sentido. Mas no ensino à distância eu consigo fazer atividades que não dependem necessariamente da figura ali do professor conduzindo de acordo com o que está acontecendo na aula, tá? Então, acho que basicamente esse é um resumão assim, bem interessante de diferenciar o ensino remoto do ensino EAD, que mesmo passando já um tempo que a gente está nesse movimento, né, de quarentena, estudando sobre isso, eu ainda percebo que muitas pessoas têm dificuldade e às vezes tem até um comportamento um pouco negacionista em relação à educação à distância, mas ela tem uma outra finalidade que não é esta do momento remoto emergencial.